Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! A Arquidiocese de Belém lançou oficialmente a campanha da Fraternidade em uma missa no ginásio de Ananindeua, seguida em uma caminhada que mobilizou jovens de grupos, movimentos e pastorais das paróquias de Belém. Durante a celebração, a juventude marcou presença. Os jovens vieram de diversas paróquias e ficaram atentos às palavras do arcebispo de Belém. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema a fraternidade e a juventude. Quantos jovens estão presentes aqui e quantos estão ligados a nós e quantos tomarão parte dessa campanha? A missa marcou o lançamento da campanha da Fraternidade 2013 na Arquidiocese de Belém. A celebração aconteceu no ginásio Almir Gabriel, em Ananindeua, por um motivo especial. De acordo com as estatísticas feitas, a cidade de Ananindeua é uma das mais violentas do estado do Pará. Então, por isso, nós escolhemos esse local, o centro praticamente da cidade de Ananindeua, que é aqui o nosso ginásio, e a partir daqui iniciarmos então este momento de paz, esse momento de felicidade dentro da nossa arquidiocese. Após a missa, os jovens saíram em caminhada em direção à paróquia de Santa Paula Fracinete. São cerca de 800 metros de caminhada e, em momento algum, esses jovens perdem a animação. Cada grupo deixou seu recado. A juventude hoje, ela está querendo mostrar que não é para subestimar ela, não. Todo mundo que está aqui ama a Deus. A juventude quer mostrar que nós também somos de Cristo, que Jesus nos aguarda e nós somos a igreja, a juventude é a igreja. Com o sinal vermelho nas mãos, essa turma falou da violência. Significa uma campanha nacional que a Pastoral da Juventude lançou contra a violência e o extermínio da juventude. Para a igreja de Belém, os jovens ouviram o chamado. Quando a gente vê esse mundo de jovens que responde ao nosso convite, eu tenho a certeza de que esta missa e esta caminhada que nós fazemos de abertura da campanha da fraternidade já está agregando mais jovens para serem missionários, para serem agentes deste mundo diferente, deste mundo mais próximo, para que eles tragam a cruz de Cristo no peito, no coração e na mente, e possam levar a boa nova do Evangelho a todos. E a campanha da Fraternidade comemora em 2013 50 anos de existência. A primeira experiência foi na cidade de Nísia da Floresta, no Rio Grande do Norte. Acompanhe um resgate dessa história. O baobá continua forte, são 200 longos anos, esbanjando suas formas perfeitamente desenhadas. Gigantesca. Mas a árvore símbolo de Nísia Floresta não chega nem perto da grandeza da religiosidade de quem vive aqui. O sol ilumina o maior sinal de devoção do município, a Igreja de Nossa Senhora do Ó. É uma cidade hospitaleira em que transmite a quem chega, certamente, Deus no abraço, na alegria, na acolhida, no sorriso. Certamente a Virgem do Ó, que acolhe a todos que chegam. A paisagem, esculpida delicadamente, forma um espetáculo impressionante. O mar faz graça, dança, água quente e cristalina nas 6 praias daqui. Algumas quase desertas. As dunas de areia parecem montanhas com a invasão da vegetação. Emolduram o cenário criado para ser admirado. A paisagem aqui é muito bonita, fora de sério. Nunca tinha visto em nenhum lugar. A praia é linda. É um paraíso aqui. O nome da cidade homenageia a escritora local Nísia Floresta. Mulher de personalidade forte, como as artesãs da cidade.
Dona Rita diz que aprendeu a arte aos 7 anos de idade. Dom e conhecimento que passa de geração por geração. E aprendeu com quem? Minha mãe. Sua mãe aprendeu? Com a mãe dela. E a mãe dela já aprendeu com a mãe dela. O outro lado de Nísia Floresta fica aqui nessa comunidade carente chamada Timbó, localizada a aproximadamente 8 quilômetros do centro da cidade. Foi aqui que aconteceu a primeira experiência da campanha da fraternidade em 1963. Agora, 50 anos depois, o local é lembrado, tamanha a sua importância nessa ação da Igreja Católica que continua viva até hoje. Motivo de orgulho para os moradores. Dona Maria conta orgulhosa que foi sua mãe quem acolheu as irmãs da Ordem Jesus Crucificado, que ajudaram a levar as ações e o sentido da campanha da fraternidade para Timbó. Nós éramos uma família, uma comunidade pobre, né? Nossa família também. E mamãe, com a dignidade que ela tinha, né? Aquele jeito humilde dela, recebeu as irmãs, né? E aqui elas fizeram a experiência, né? De fazer o trabalho como é feito até hoje, da campanha da fraternidade, né? Em meio de reflexão, de oração. Nísia Floresta mostrou que é terra fértil. A semente plantada aqui deu frutos que alimentam até hoje a alma dos brasileiros. A campanha da fraternidade também marca o período da Quaresma, um tempo de exercitar a penitência, o jejum e a oração. Geisa é católica e exerce sua fé durante todo o ano, mas é na Quaresma que ela busca entrar em uma intimidade mais profunda com Deus. Eu costumo não comer carne toda quarta e sexta-feira. Diminuir o uso das mídias sociais, internet, televisão, o barulho, né? Acho que é um tempo de silêncio, então eu busco isso, de cortar os excessos. E qual a orientação da Igreja Católica para a penitência? A oração mais intensa, a prática da caridade mais intensa. Por outro lado, o jejum, sim, não está fora de moda nem de prática. A Igreja continua a aconselhar. A penitência mais importante é cada um entrar em si mesmo e fazer um exame da própria vida para ver a quantas anda. Silêncio, recolhimento e reflexão. É exatamente isso que o tempo propõe. Se nós observarmos, sobretudo, o nosso mundo de hoje, tem gente que não tem limites. Não tem limite para comer, não tem limite para velocidade, não tem limite para beber, não tem limite para sua raiva. E a ultrapassagem dos limites é que tem danificado muito a sociedade de hoje. Pode parecer simples, mas não é fácil. Difícil, ainda mais assim, uma proposta de fazer a leitura diária da Bíblia, a oração do texto diário, é muito complicado, a gente, ainda mais numa cidade movimentada com muita coisa para fazer, o trabalho, família, achar um espacinho ali para Deus, eu acho que é o maior desafio. A Igreja propõe o jejum principalmente como forma de sacrifício e solidariedade ao nosso Senhor Jesus Cristo, que passou 40 dias jejuando no deserto. Mas por ele recorda-se também que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nesse período quaresmal, renovam-se os apelos à conversão, à renovação da fé e à intimidade com Deus. E são esses os objetivos das penitências que muita gente faz. Acredito que agrada o coração de Deus ver assim, o sacrifício que a gente faz, as abstinências, né, de deixar de comer alguma coisa, para estar em intimidade com Ele. Faça um jejum um dia, mas preencher esse tempo do jejum com a oração. Mas jejum não é apenas deixar de comer ou beber algo. A intenção e o significado vão muito além disso. Jejuar não significa fazer regime. O sentido do jejum é exatamente aquele que a penitência também nos dá. Coordenar-se, saber colocar e entender os seus limites e ter uma sensibilidade profunda. Nos dias 1, 2 e 3 de março, o Movimento Apostólico da Divina Misericórdia de Belém promove seu 11º retiro. O evento busca apresentar o carisma da Divina Misericórdia. O evento será aberto com uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, na Igreja de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal.
O Comitê de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto realizou em Belém o primeiro encontro Cidadania pela Vida por um Pará sem aborto. A repórter Caroline Guimarães conversou com o vice-presidente do movimento. Está aqui ao meu lado, Jaime Ferreira Lopes, ele que é fundador e hoje é o vice-presidente do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Obrigado por conversar conosco, vice-presidente. Qual é a ideia do movimento, o objetivo do movimento? Na verdade, o Movimento Brasil Sem Aborto é um movimento hoje nacional, né? Ele tem uma direção nacional e já está constituído em vários estados da federação. O Pará é um deles, onde nós constituímos os comitês em nível estadual, também em nível municipal, que em alguns estados também já existem comitês municipais. A ideia do movimento é exatamente essa que o próprio nome disse, né? Mobilizar a cidadania brasileira para que possamos enfrentar essa onda, vamos dizer assim, de buscar a legalização do aborto a qualquer custo. Nós existimos desde 2006, quando então fundamos o Movimento Brasil Sem Aborto, e de lá para cá temos estabelecido toda uma pauta de conscientização e de mobilização da sociedade brasileira para que o aborto não venha a ser legalizado em nosso país. Para qual o motivo da sua presença aqui em Belém neste final de semana? Eu vim a Belém e é uma grata satisfação de estar aqui, e exatamente para poder reforçar o trabalho que aqui já vem sendo realizado em nível estadual, para que também esse trabalho possa se espraiar para toda essa região aqui do norte do país, visando também toda essa tarefa e essa árdua tarefa de mobilizar a sociedade do Pará e dos estados aqui vizinhos para também entrarem nessa luta contra a legalização do aborto em nosso país. Para que outras ações são desenvolvidas para fortalecer esse movimento? Nós também fazemos o trabalho de conscientização, estamos agora lançando em nível nacional, com uma experiência que vai começar em Brasília, uma cartilha para trabalhar com a juventude brasileira nas escolas, tentando fazer a conscientização para a prevenção à gravidez indesejada. Porque os abortos acontecem muitas vezes por falta de informação dos jovens, né, em relação à importância do direito à vida, a importância de se respeitar a vida. O trabalho de evangelização da paróquia de Santa Edviges recebe um destaque no projeto Belém Missão. O Antônio Souza está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Seu Antônio, a paróquia sempre exerceu esse trabalho de evangelização, esse trabalho missionário ali na localidade, mas agora com o projeto Belém Missão foi reforçada essa atividade? Sim, né, que eu falei há pouco aqui com você, né, que já existia, né, um trabalho forte, né, através da Escola de Evangelização Santo André, porém, a partir dessa junção, digamos assim, né, Escola de Evangelização, Belém Missão, isso aí ficou mais forte, né, dentro da paróquia, onde, né, as formações que aconteceram, né, e que nós, este ano, né, a partir de agora, dentro de um planejamento, nós já temos algumas atividades, né, a serem feitas. A primeira acontecerá em março, né, agora, pela festividade de um padroeiro de uma das comunidades, Comunidade São José, que será no dia 8 de março, né, pela manhã, onde ocorrerá lá momentos de oração na capela, né, e em seguida umas breves visitas às famílias, onde nós levaremos um pouco da palavra, conhecer a realidade das pessoas dessa comunidade, né? E também, no decorrer do ano, a proposta é que em todas as festividades, né, das nossas 15 comunidades, nós possamos realizar esse trabalho, né, juntos, Igreja Belém Missão, com toda, né, não somente a Escola de Evangelização, né, como eu já falei, mas também ECC, né, que é Encontro de Casais com Cristo, Pastoral Familiar, enfim, todos os grupos pastorais da Paróquia de Santa Edviges, eles vão estar envolvidos nesse trabalho. Esse projeto Belém Missão, o senhor acredita que foi um desafio que chegou na paróquia? Digamos que sim, né? Nós estamos, digamos assim, ainda tendo desafios, né?
pela, assim, digamos, não sei dizer a palavra adequada, não sei se resistência, mas digamos que sim, né, que seja isso. Porém, com o nosso trabalho, tentando mostrar, digamos assim, para a comunidade num todo, o que é de fato o Belém Missão, qual é o objetivo dele, eu acredito assim que a comunidade ela já está, digamos, aceitando com mais facilidade, digamos assim, né? Inclusive tem uma de nossas comunidades que lá nós somos por área, né? Nós temos 2 áreas, a área Cabanagem, onde se compõem 6 comunidades, parece-me que é isso, 6 comunidades, e a área Augusto Montenegro, que completa as outras comunidades. Antes eram 3 áreas, que era a área do Una, que ficou para a paróquia Arcanjo São Miguel, né? Então, nessa área da cabanagem, eles nos pediram, né, uma proposta deles para nós, que fôssemos lá, no período de 5 e 6 de abril, na comunidade Divino Espírito Santo, prepará-los também, né, para que eles possam, digamos, atuar melhor dentro da área da cabanagem. O que a gente percebe é que a evangelização sempre foi um trabalho forte da paróquia de Santa Edvíges, mas agora está recebendo também esse incentivo missionário. Vocês vão levar todo esse trabalho de evangelização, que era a nível paroquial, para todas as comunidades. Isso. Então, como eu falei, né, a gente precisa... Qual é a proposta? Padre Irineu ontem reunido conosco ontem à tarde, né, para estar em sintonia, né, que nada que nós fazemos, nós não fazemos sem ele, né? E ele tem sido assim, digamos assim, como padre, como diretor espiritual, como pároco, enfim, ele tem sido presença também muito forte. Ele está ali junto, ontem ele disse, vamos sair, vamos evangelizar, nós precisamos, enfim, ele é aquela pessoa ali que está te dando sempre apoio, né? Para todos os momentos que nós, digamos, surgem nossas propostas, ele está ali, não, apoio, entendeu? Então, tem um outro momento que é uma proposta que nós vamos, com certeza, né, se Deus permitir, colocar em prática. Também no período das peregrinações, em outubro, qual é a nossa proposta? Pelo Belém Missão, preparar, né, os coordenadores desses grupos, né, para que eles, além das peregrinações, que isso possa se tornar permanente, não fique somente naquele período do Sírio, né? Que isso seja uma coisa permanente. Inclusive, ontem eu falando que é um dos objetivos da ação evangelizadora, igreja em estado permanente de missão, não é isso? Então nós estamos com essa proposta, né? De cada vez mais fortalecer, né, a evangelização na paróquia de Santa Edvíges. Antônio, obrigada pelas suas informações. A gente percebe, na verdade, a gente espera que o trabalho da paróquia de Santa Edvíges, todo esse plano de evangelização, sirva de exemplo também para as outras paróquias. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Associação Nacional de Educação Católica no Brasil realiza no dia 16 de março o Dia da ANEC no Pará 2013. O evento marca a abertura do ano letivo nas escolas católicas. Este ano o evento será realizado no auditório do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré a partir das 8 da manhã. Já faz 5 anos que o primeiro santo brasileiro foi canonizado pelo Papa Bento XVI. No Museu Frei Galvão, em São Paulo, os fiéis rezam, agradecem e, com fé, buscam as pílulas do santo. Agradecimentos por causas alcançadas, milagres, pedidos e súplicas. 5 anos após a canonização de Frei Galvão, os fiéis continuam procurando o Mosteiro da Luz, em São Paulo, construído pelo próprio santo em busca das conhecidas pílulas. E numa viagem que ele veio, ele encontrou um homem a cavalo que vinha toda. Quando ele deu com o freio na estrada, ele parou. Ele disse, padre, a minha mulher está para morrer. Ela não consegue dar à luz. Ele pensou um pouquinho, rezou e escreveu num pedacinho de papel. Depois do parto, a Virgem permaneceste intacta, ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Enrolou aquele pedacinho de papel com uma pílula e disse, corre, dá para tua mulher com um pouco d'água. Na entrada, o museu reúne uma síntese da vida e uma exposição de objetos pertencentes ao santo. Mas até chegar à canonização, foi preciso muito trabalho. Irmã Célia é apostoladora da causa de Frei Galvão.
Na época, encontrou-se com o Papa durante a missa solene. Um aspecto marcou para sempre sua memória. A humildade. Ele pôs o olho no olho, como a gente diz, né? E eu gostei disso. Empenhada na causa, ela levantou toda a documentação sobre o Frei, foi atrás das curas e das pessoas curadas, como o caso de Daniela, considerado o milagre da beatificação. Internada na UTI de um hospital, teve complicações. Os familiares rezaram e deram à menina as pílulas de Frei Galvão. Daniela teve alta do hospital curada. Aquele caso da Daniela era especialíssimo. Eu logo estudei e vi que era especialista. Então não me interessei mais. Eu tinha separado 4 ou 5, eu me concentrei no Daniela. Porque eles têm que se convencer que tem graça bonita. Foi aqui no Campo de Marte que, em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI presidiu a missa de canonização do primeiro santo genuinamente brasileiro, Antônio de Santana Galvão. O Santo Padre veio ao Brasil para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe e iria apenas em Aparecida, interior do estado. Mas, por uma carta, Dom Cláudio Umes, arcebispo de São Paulo à época, insistiu para que ele viesse à capital. Por que não fazer, então, a canonização de Frei Galvão aqui em São Paulo? E ele aceitou isso. E foi por isso que ele veio, esteve aqui alguns dias, uns 2, 3 dias, se bem me lembro, antes de ir a Aparecida. E houve a grande canonização, então, de Frei Galvão. Foi realmente um momento muito grande, muito importante. Dom Cláudio acredita que a canonização foi um dos maiores legados do Papa ao Brasil. Um grande legado, porque era o primeiro santo brasileiro. Isso era para o povo brasileiro, assim, uma coisa muito forte, muito importante. Os interessados em aprofundar os conhecimentos bíblicos podem participar do curso de Introdução à Bíblia, oferecido pelo Serviço Inaciano de Espiritualidade. O estudo inicia dia 17 de março, na Capela de Lourdes, em Belém, a partir das 8h30 da manhã. As inscrições estão abertas na Secretaria da Paróquia. Um projeto de ressocialização dos egressos do sistema penal que divulga a educação ambiental ganhou a parceria da Igreja de Belém. O projeto, que aconteceu em 2003 e 2004 em Belém e Abaetetuba, foi retomado em 2011 e hoje contempla 8 municípios do estado do Pará: Paragominas, Marabá, Capanema, Tomé-Açu, Salinas, Belém, Abaetetuba e Mocajuba. A ideia é reinserir o egresso na sociedade e divulgar a educação ambiental. A partir do momento em que o preso ele presta um serviço diretamente à sociedade, onde a sociedade também pode visualizar a prestação desse serviço. E uma das coisas que a sociedade mais quer é ver o preso trabalhando, é ver o preso produzindo algo. Essa ressignificância de conduta para eles é trabalhar numa atividade que ela pode contribuir com a reeducação de quem está em liberdade, se sentir um agente multiplicador dessa transformação, é muito importante. Além do trabalho de manutenção das escolas, existe o chamado Papo de Rocha, onde alguns presos pré-selecionados realizam uma conversa com os alunos, sob a mediação de pedagogos do sistema penitenciário, e essa conversa é numa perspectiva de olhe o meu exemplo, ouça o que eu fiz, para que você não incorra no mesmo erro. Para que o projeto aconteça, 180 homens saem das casas penais toda a última quinta-feira de cada mês e vão para uma escola, onde realizam diversos trabalhos como pintura, limpeza e capinagem. Para isso, eles passam por uma seleção. A pré-seleção ela acontece pela própria SUSIP, por meio dos técnicos que compõem a unidade prisional. No caso, a versão do projeto que nós estamos levando para as praças, para os logradouros públicos, ela envolve somente presos do regime semiaberto. Então, são presos que, de uma forma ou de outra, já realizam trabalho fora da unidade prisional. Eles já passaram pelo período do regime fechado, já estão no regime diferenciado, que a própria lei lhes faculta a possibilidade de realizarem trabalho fora do ambiente carcerário.
O projeto conta com diversos parceiros, como Propaz, SEMA, Guarda Municipal e Polícia Militar. E para que ele continue ajudando mais pessoas, outras instituições foram convidadas para a última reunião, que aconteceu no dia 18 de fevereiro, as igrejas, a fim de ampliar os bons resultados. Nós tivemos mais de 65 escolas recuperadas, limpas, manutenidas ao longo do ano de 2012. Temos uma demanda já muito grande de escolas querendo recepcionar o projeto. Temos a pretensão em 2013 de ampliar a execução do projeto para outros 9 municípios. Então queremos, na verdade, dobrar o alcance do projeto. E agora, com a parceria com a Prefeitura de Belém, levaremos o projeto para a versão de aplicação dele nas praças, nos logradouros públicos da cidade, numa intenção de recuperar esses logradouros, de mantê-los bem cuidados, limpos e também numa perspectiva de induzir o próprio belemense para que ele respeite o seu próprio espaço, para que ele tenha zelo pela coisa pública, que é de todos nós, é do povo de Belém. E neste domingo, os egressos estão atuando na limpeza da Praça da República, no centro de Belém. Vamos falar agora das últimas atividades do Papa Bento XVI. Nessa semana, em Roma, milhares de fiéis se reuniram para acompanhar a penúltima audiência de Bento XVI. O Santo Padre falou sobre a Quaresma e, num gesto generoso, agradeceu o carinho dos fiéis e pediu orações para o próximo Papa. Neste domingo, a Praça de São Pedro recebeu 50 mil peregrinos vindos de todas as partes do mundo para ouvir o Papa e expressar o carinho pelo Pontífice em seu penúltimo Ângelus. Visto que eu estava aqui em Roma, não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, que é um momento histórico para a Igreja, para nós católicos. O fato da humildade, não é? De chegar até esse ponto e declarar, de deixar a sua sucessão para o outro Papa. E a gente gostaria de vê-lo pela última vez como Papa e saber em si as palavras que ele vai deixar para o mundo. Bento XVI aparece da janela do Palácio Apostólico e é acolhido com muita festa. O Papa iniciou refletindo sobre a Quaresma. Quaresma é tempo de conversão e penitência, que deve reorientar-nos decididamente a Deus, renegando o orgulho e o egoísmo para viver no amor. O Pontífice refletiu sobre o Evangelho deste domingo e sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto. Destacou que, se estivermos unidos a Cristo, não devemos ter medo de combater o mal. Nesse ano da fé, a Quaresma é um tempo favorável para redescobrir a fé em Deus como critério base da nossa vida e da vida da Igreja. Isso comporta sempre uma luta, um combate espiritual, porque o espírito do mal naturalmente se opõe à nossa santificação e busca fazer-nos desviar do caminho de Deus. A nossa santificação e cerca de farci desviare dalla via di Dio. O Papa voltou a falar que não se deve instrumentalizar Deus em função dos próprios interesses. Nos momentos decisivos da vida e olhando bem em todos os momentos, nos encontramos diante de uma bifurcação. Queremos seguir o eu ou Deus, o interesse individual ou o verdadeiro bem. Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa Bento XVI agradeceu pelo carinho recebido nos últimos dias desde que anunciou sua renúncia. Pediu oração por ele e pelo próximo Papa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Grazie. Muita emoção para Dona Maria Madalena, que esteve ali há 8 anos no exato dia em que Bento XVI foi eleito. Daquele momento eu aprendi a amar ele, que era ele o Papa. Então nós tínhamos que respeitá-lo e ele foi um grande Papa, amou todas as pessoas. Papa Bento XVI, um a você! E neste período da Quaresma, muitas pessoas optam por fazer um retiro espiritual. A Rosane Carneiro está aqui ao nosso lado e também faz essa proposta. Só que, Rosane, você utiliza o Retiro Popular de Dom Alberto Taveira, o livro que ele lançou este ano, para fazer esse retiro durante a Quaresma. Como é que você usa esse embasamento?
Na verdade, o Retiro Popular ajuda a fazer um itinerário, né? Um caminho de percorrer a nossa fé. Esse ano, a base dele é o ano da fé, né? E a gente aprofundar cada vez mais esse tempo de quaresma, que é o tempo de oração, de penitência, de encontro pessoal com Jesus Cristo, aprofundar cada vez mais através da leitura orante da palavra, né? Agora, Rosane, você também coordena a comunidade Maíra aqui em Belém. Esses embasamentos, eles te ajudam a aplicar isso também na comunidade, a passar esses ensinamentos adiante? Com certeza, né? O Retiro Popular me leva não só esse momento do quaresma, que é um momento de reflexão para a minha vida, com a missão que hoje eu exerço dentro da igreja, né? De cada vez mais levar, aprofundar a palavra de Deus numa vivência pessoal de vida e assim eu poder levar para meus irmãos de comunidade, não só para a comunidade, para dentro da comunidade, meu testemunho de vida, mas também para as outras pessoas que hoje acreditam no nosso trabalho. Como você acredita que é importante que os cristãos, eles levem a sério este período da quaresma, possam colocar realmente em prática todas essas reflexões que a Igreja Católica prega? A quaresma é um momento que, ao encontro pessoal com Jesus Cristo, um momento de oração, você mesmo que não tenha experiência, esse retiro é um roteiro até mesmo de ajudar você a dar passos na sua experiência de vida de oração, né? Então a quaresma nos leva a isso, a aprofundar, mesmo eu não tendo uma vida de oração, a aprofundar essa minha vida de oração, a buscar esse conhecimento, né? E principalmente conhecimento através da palavra, né? Porque o próprio retiro nos leva a fazer a Lexio Divina, que é a leitura da palavra, a meditação da palavra de Deus na nossa vida em particular, a reflexão, a vida de oração, né? Voltar a nossa oração para a palavra de Deus e o compromisso, né? De assumirmos uma missão. Você pode para a gente dar um exemplo de como você, que é uma pessoa super atribulada, tem várias atividades durante o dia, consegue dedicar esse tempo para viver esse período quaresmal? Na verdade, esse período é acrescentar um pouco mais na minha vida de oração, né? Eu busco sempre fazer minha vida de oração diária, sempre pela manhã. O próprio retiro nos pede isso, da gente eleger um horário, um tempo disponível, né? Porque a vida de oração é a nossa força, né? A nossa força de caminhar nas atividades do nosso dia a dia, nas atribulações que nós temos, de nos incentivar cada vez mais, né, a confiarmos, a acreditarmos, a termos força para exercer todas as atividades, né, todas as missões que o Senhor nos confia. Obrigada, Rosane, pela sua presença aqui no nosso programa, pelo seu exemplo de vida. E a gente lembra que o livro do Retiro Popular de Dom Alberto Taveira está disponível na loja Lírio Mimoso, para quem quiser também seguir os passos da Rosane, que está fazendo todo esse Retiro Popular. Muito obrigada. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A quaresma é um tempo de silêncio que até mesmo o Papa se retira. Bento XVI iniciou seu período de meditações quaresmais. A celebração da Quaresma, de acordo com o Papa Bento XVI, especialmente no contexto do Ano da Fé, proporciona aos cristãos uma preciosa ocasião para meditar sobre a relação entre fé e caridade. Na mensagem que escreveu para a Quaresma deste ano, o Papa diz que este é um tempo convidativo para a escuta atenta e prolongada da Palavra de Deus e participação nos sacramentos. São 40 dias propícios para o crescimento na caridade, no amor a Deus e ao próximo através do jejum, da penitência e da esmola. Na Quaresma, até mesmo o Papa, juntamente com a Cúria Romana, reserva um tempo para os exercícios espirituais. Neste ano, uma particularidade, já que Bento XVI vive os últimos dias de ministério petrino. O retiro do Papa começa neste domingo e termina no sábado 23. As reflexões serão conduzidas pelo presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, cardeal Gianfranco Ravasi. Un aspetto suggestivo comunque di questi incontri è legato al fatto. Um aspecto sugestivo deste encontro é ligado ao fato de que tem a presença de Bento XVI. O Papa escuta durante todo este período, não recebe ninguém, fica isolado. As únicas palavras que escutará serão as que vou dizer. Este é o momento para fazer com que o Papa, os cardeais e os responsáveis da Cúria Romana estejam em silêncio, seja para ouvir a voz de Deus, a sua palavra, seja para reencontrar, além das preocupações da vida de todos os dias, o céu límpido, o mistério de Deus. Il vocabolo principale è proprio quello del silenzio, un termine che è poco usato. Neste tempo, o principal vocábulo é silêncio.
Um termo pouco usado nos nossos dias cheios de barulhos, distrações, superficialidades e coisas inúteis. Reencontrar o silêncio quer dizer reencontrar o próprio eu, a consciência, a interioridade e descobrir o mistério de Deus. Quando acabam as palavras, um casal apaixonado se olha em silêncio. Esta é talvez a linguagem mais profunda. Stanno in silenzio ed è forse questo il linguaggio più profondo. Esse retiro espiritual é um dos últimos compromissos do pontificado de Bento XVI. O segundo dia dos exercícios espirituais para o Papa e a Cúria Romana acontece na Capela Redemptoris Mater, no Vaticano. Este ano, o pregador do retiro é o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, Cardeal Gianfranco Ravasi. Sobre o tema, o rosto de Deus e o rosto do homem na oração dos Salmos. O retiro começou com um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e a oração das vésperas. A primeira meditação do Cardeal Ravasi propôs uma imagem bíblica para representar o futuro da presença de Bento XVI na Igreja. Uma presença contemplativa como a de Moisés, que sobe a colina para rezar pelo povo de Israel. Ravasi propôs silêncio para se libertar do barulho da vida cotidiana. Na meditação, destacou que rezar é respirar, pensar, conhecer Deus, lutar e amar. O retiro, que termina no sábado, é um dos últimos compromissos do pontificado de Bento XVI. Depois de abrir seus portões e mostrar o mosteiro onde irá viver Bento XVI, o Vaticano convidou a imprensa para conhecer a residência temporária do Papa na pequena cidade de Castel Gandolfo. Com tempo suficiente para preparar os próximos eventos, o Vaticano se dedica a esclarecer o que é possível sobre o futuro. Hoje, um batalhão de jornalistas foi levado a Castel Gandolfo, a residência temporária de Bento XVI, após a renúncia. Há 400 anos, este castelo tornou-se residência pontifícia. 15 papas já viveram aqui, mesmo que temporariamente, desde 1626. No próximo dia 28, às 17h30, quando aqui chegar, Bento XVI aparecerá naquela janela e será homenageado por cerca de 7.000 pessoas que lotarão esta praça, com cantos, orações, faixas, cartazes, manifestações de carinho diversas, expressando acolhida e gratidão. Neste momento, espera-se que Bento XVI faça seu último pronunciamento como Pontífice Máximo. O pároco da cidade está cheio de entusiasmo quanto à acolhida que será oferecida ao Papa. A ideia partiu da diocese, da paróquia e da prefeitura, porque será a última vez que virá aqui este Papa e queremos fazê-lo sentir nosso afeto, nossa solidariedade e nosso amor. O administrador do castelo revelou detalhes dos aposentos do Papa. É um apartamento como todos, porém com 2 andares para o Papa e seu secretário, com uma capela privada, sala de leitura, sala de refeições e sala de estar. Sobre Castel Gandolfo, o próprio Bento teria dito recentemente: daqui vejo tudo, o lago, a montanha e o mar. Antes de se mudar em definitivo para o Mosteiro do Vaticano, Bento também desfrutará de magníficos jardins, famosos em todo o mundo, e de uma alimentação à base de leite, carnes, frango, iogurte e ovos produzidos na própria fazenda do Vaticano. Todas as manhãs bem cedo temos uma pessoa que chamamos de caminhador que leva os produtos da fazenda para o Papa e para outros membros do Vaticano. É um serviço que se faz desde o início das vilas pontifícias. Os visitantes já mudaram a rotina da cidade por causa do Papa. Esses membros de uma escolinha de futebol vieram disputar um torneio e aproveitaram para conhecer a residência dos papas. É preciso ter respeito por este senhor de 86 anos, que tem seus bons motivos, porque todos falam de problemas misteriosos, mas vendo-o na televisão, dá exatamente a impressão de uma pessoa cansada. Não digo doente, porém muito cansada. E vamos recordar um pouco da viagem do Papa Bento XVI ao Brasil. Em São Paulo, o Mosteiro de São Bento foi o local escolhido pelo Santo Padre para sua hospedagem quando veio ao país em 2007. Veja como foi a visita e entenda a relação do nome papal escolhido por Joseph Ratzinger. Logo na entrada do mosteiro, uma mostra com livros, vestimentas e outros objetos lembram a passagem do Papa por aqui há quase 6 anos. As fotos, tão reais, narram o momento em que o Papa contempla a fonte e quando se ajoelha na Capela do Santíssimo.
foi uma experiência única. O Papa se ajoelhou diante do Santíssimo e ficou ali, não sei se 2, 3, 5 minutos em oração. Na visita dele, aquele foi o momento mais emocionante para mim. Caminhamos pelo mosteiro com o abade Dom Matias. Ele nos mostra o quarto em que o Santo Padre se hospedou. Tudo aqui foi feito especialmente para ele. Na antessala, uma coleção impressionou Bento XVI. Ela foi escrita pelo padre Antônio Vieira. Está em alemão gótico e foi publicada em 1835 em Regensburg, universidade onde o Santo Padre estudou e lecionou. Mais à frente, a sala em que ele recebeu Zida Arnes e Dom Frei Paulo Evaristo Arnes, o refeitório onde fazia suas refeições com a comunidade monástica, a capela onde celebrou uma missa privada. O silêncio dos corredores parece sussurrar aos ouvidos a presença viva do Papa, presença que deixou fortes lembranças. Num percurso que ele fazia, voltando do café da manhã para os aposentos, ele parou no caminho, me olhou nos olhos e disse que quando era criança, jovem, ele morava próximo de um mosteiro e que teve um momento que ele teve um grande desejo da vocação monástica, né? E ele disse que naquele instante ele estava sentindo de novo esse desejo da vida monástica. E eu comentei isso com as pessoas como tendo sido, de fato, uma gentileza dele para retribuir a hospedagem que a gente estava oferecendo. Mas hoje, quando ele renunciou e está dizendo que vai para um mosteiro, né, que vai viver num mosteiro, então eu penso que aquela fala dele, de fato, era sincera. Este é o jardim do claustro do Mosteiro São Bento, um lugar reservado aos monges, e a nossa entrada aqui foi permitida apenas para a produção desta reportagem. Segundo os monges, Bento XVI é muito disciplinado e foi nestes corredores aqui que ele fazia as suas caminhadas diárias após as refeições. Desde o final do século X, os papas escolhem um novo nome durante o seu pontificado. Devoto de São Bento, fundador da Ordem Beneditina, o Santo Padre escolheu o nome Bento para exercer o seu pontificado, ato que agradou os membros da congregação, baseada no trabalho e na oração. É um nome muito feliz para nós, né? É uma honra muito grande, os beneditinos se sentiram de fato tocados. Dom Abade Matias esteve algumas vezes na presença do Papa, na lembrança, a simplicidade das conversas à mesa e a humildade daquele que vai deixar muitas saudades. Ao longo da visita toda, a gente pode sentir um trato muito pessoal, né? Eu imaginava que talvez na presença do Papa a gente fosse tratar de assuntos muito gerais, né? Questões importantes para a igreja. O Papa estava falando da gente, né? E para a gente falar da gente, a gente sente mais à vontade de tudo. Então, o que a gente percebeu é que ele tinha um olhar para nós. E Bento XVI não ficou só na capital paulista quando esteve no Brasil. Foi a Guaratinguetá e também a Aparecida, onde participou da abertura da Conferência dos Bispos. Acompanhe o que representou a passagem do Papa por lá. Sua Santidade, o Papa Bento XVI. O silêncio característico na Igreja Católica nos dias da Quaresma foi abafado pelo aplauso infinito, acolhedor, oferecido pelos fiéis ao Papa. A sonoridade do gesto expresso durante a primeira aparição pública de Bento XVI, depois de declarar sua renúncia ao papado, ecoou nos 4 cantos do mundo. Dias antes, o pontífice surpreendeu ao declarar que deixaria o cargo agora em fevereiro. Com a morte do Papa João Paulo II, o cardeal Joseph Ratzinger foi o nome escolhido, eleito em abril de 2005 para a sucessão. O menino alemão, de origem simples, nasceu em 1927. Na década de 50, foi ordenado padre e 18 anos depois ganhou o título de cardeal. O primeiro destino intercontinental de Bento XVI no exercício de seu pontificado foi o Brasil. O maior país católico do mundo, cercado de belas paisagens, consideradas espetáculos para os olhos,
e solo de incríveis manifestações de fé, recebeu o Papa no dia 9 de maio de 2007. Ele veio especialmente para abrir os trabalhos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, no dia 13 de maio, que reuniu mais de 200 bispos durante quase um mês de atividades na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Nós podemos ver nesse gesto do Papa de fazer a conferência aqui em Aparecida uma demonstração do seu amor, da sua devoção à Nossa Senhora. Ele sabe que a nossa igreja no Brasil está profundamente marcada por Aparecida, por toda aquela mensagem de uma imagem, de um carinho, de uma presença de Maria ali. Bento XVI participou apenas da abertura da conferência. Na praça, aqui no Santuário Nacional de Aparecida, ele celebrou uma missa que reuniu milhares de fiéis e marcou o início do encontro dos bispos latino-americanos. A conferência foi importante para a igreja porque ajudou a imprimir e a reforçar o papel de missionários dos cristãos, de levar o evangelho para outras pessoas. A presença do Papa nessa conferência foi sinal de luz. Para o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, a conferência despertou o espírito missionário e deixou marcas na igreja. Esse espírito de Aparecida continua. O documento continua sendo refletido, aprofundado e com aplicações muito práticas na vida da igreja em todo o continente latino-americano. O arcebispo de Salvador disse que o encontro no Brasil mostrou que a mensagem da igreja precisa chegar aos lugares que não a conhecem. Cada cristão é um discípulo missionário de Cristo, é da essência da fé que a nossa fé nos leve a nos preocuparmos com aqueles que não conhecem as riquezas do coração de Cristo. Durante a missa celebrada no santuário, na abertura da conferência, seu Benedito teve a oportunidade de receber das mãos do Papa a Eucaristia. Parece que sentindo que é o próprio Jesus que está dando para a gente a hóstia. No Brasil, Bento XVI foi o exemplo concreto da mensagem da 5ª Conferência, ser missionário. E agora, a sua missão no mais alto cargo do catolicismo chega ao fim. Mas a luz da oração vai indicar qual vai ser a próxima missão de Joseph Ratzinger. E neste domingo, o Papa Bento XVI conduz o último ângelus de seu pontificado. Na segunda-feira, o pontífice se encontrará com cardeais em audiências individuais. Na quarta-feira, dia 27, acontece a última catequese de Bento XVI na Praça de São Pedro. Na quinta-feira, às 11 horas local, os cardeais saudarão o Papa na Sala Clementina, no Vaticano. Logo depois, Bento XVI se transfere para Castel Gandolfo. A partir das 20 horas, tem início a Sé Vacante. O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas no Notícias Pastorais, você pode entrar no portal da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador Zé Malcher, número 915. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!